Não é só mais um paciente, não é só mais uma pessoa que vai realizar o tratamento. Acolhimento desde a consulta inicial, durante o tratamento e no pós. Sozinho, a gente não faz nada, né? Sim. Então, a primeira mentalidade é saber que a gente não é autossuficiente, que a gente sozinho a gente não dá conta do recado e a gente precisa de ter uma equipe. O medo, ele bloqueia a gente. Muito. Então, se a pessoa tem alguma espécie de medo, seja um medo de dor, de anestesia, de trauma com dentistas antigos, anteriores, a primeira coisa, não tenha medo. Busque um profissional, né, que seja especialista, que entenda do assunto. Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do N-Talk. Hoje a gente tem como convidado o Dr. Jonas, né, o diretor clínico aqui da Oral Sim Implantes de São José do Rio Pardo. Tudo bem, Jonas? Prazer estar com você aqui. Tudo bem, Rafael. Um prazer estar aqui com todos vocês. A gente já se conhece um pouco aqui, né, pelo trabalho junto, mas uma satisfação estar aqui para a gente conversar um pouquinho, Perfeito. Tirar as dúvidas do pessoal. Show de bola, show de bola. Vamos lá então. A primeira pergunta que a gente tem aqui, Jonas, é sobre o que você diria sobre as diferentes clínicas que tem por aí. Hoje a gente vê muitas clínicas pela cidade, mas qual o diferencial da Oral Sim com relação a elas? Eu sempre gosto de falar, Rafael, que o nosso diferencial, eu falo que é esse contato humano. Na verdade, porque embora a estrutura seja muito boa, moderna, os procedimentos hoje são muito tecnológicos, mas os pacientes gostam de acolhimento. Certo. Então, eu falo que o diferencial é esse pensamento. E se fosse minha mãe? E se fosse meu pai aqui? Meu irmão, uma tia, um tio? Então, eu sempre falo, a base, o acolhimento, o respeito humano, né? Então, o nosso diferencial é esse, que não é só mais um paciente, não é só mais uma pessoa que vai realizar o tratamento. É esse acolhimento desde a consulta inicial, durante o tratamento e no pós. E a gente, que nem eu falo, na clínica, a gente se torna amigos dos pacientes. Sim. E esse acolhimento, esse calor humano, essa amizade, é o que eu acredito que seja o diferencial da Oral Sim. Para eles entenderem que eles estão dentro de uma clínica, mas eles estão com pessoas que entendem não só o tratamento. A gente sabe da vida deles, eles desabafam, contam as histórias. Então, a gente faz essa abordagem completa. Não só o tratamento odontológico propriamente, mas esse acolhimento no geral. Então, o nosso primeiro diferencial é esse acolhimento humano, esse calor, esse aconchego que a gente consegue oferecer para o paciente. Eu penso que esse é o nosso grande diferencial. Perfeito. Desde que o paciente chega na clínica, né, ele já tem que ser abordado, né, e de forma diferenciada, né, para ele se sentir à vontade, né? Porque muitos pacientes, eles chegam, eles têm medo, muito medo, seja pelo valor do tratamento, Sim. seja, às vezes, é um paciente que faz muito tempo que não vai no dentista, chega, vê uma clínica estruturada, eles ficam com receio. Sim. Então, a gente gosta de quebrar o gelo assim que ele chega na clínica. Sim. Porque dessa maneira, eu gosto de passar, não, você somos iguais aqui e você vai me apresentar o seu problema. Sim. Então, desde a primeira consulta, eu gosto de já quebrar esse gelo, porque o paciente ele já tira aquela barreira. Sim. A partir dali que a gente começa. Eu nunca começo a falar do dente propriamente dito. A gente quebra essa barreira para a gente poder tirar um pouco daquela ansiedade dele. Então, esse primeiro momento aí, a gente sempre trabalha essa abordagem para eles realmente ficar confortável e entender que ali a gente está junto, a gente está no mesmo barco. Sim, sim, não, perfeito. Isso faz todo o diferencial mesmo. Faz né? muita diferença, porque a partir daí a gente já começa a estruturar aí o plano de tratamento, né? Sim. E sobre equipamentos, quais são os diferenciais que a Oral Sim hoje tem com relação a equipamento, tecnologia, inovação? Sim, aqui, Rafael, que nem eu falo, a odontologia evoluiu muito hoje, né? Então, não adianta a gente ficar preso a técnicas passadas, a modelos passados, porque a gente acompanha a tecnologia. Então, a nossa estrutura, o foco da nossa clínica são os implantes dentários. Então, a estrutura é baseada desde o começo até o fim para oferecer o melhor o que tem dentro dos implantes dentários. Certo. O que a gente tem de tecnologia, primeiramente,
a gente começa com o raio-x panorâmico. Muitos lugares não têm esse raio-x panorâmico, que é uma visão geral de como que está a parte óssea do paciente, para a gente começar a conversar. Certo. Claro que a partir daí a gente pede muitos outros exames, mas a gente precisa desse raio-x inicial. Outro diferencial, dentro da clínica a gente tem laboratório interno de prótese. Então, Rafael, isso daí vai otimizar o nosso tempo de tratamento, né? Evita o trabalho sai e volta, né, o serviço do paciente. Então, a gente tem um laboratório que ele favorece, né? É uma tecnologia porque os consultórios antigos, infelizmente, é muito difícil ter um laboratório lá dentro. Sim. Então, esse é um grande diferencial também. Também a gente trabalha com... A cirurgia nossa é toda monitorada. A gente utiliza aquele monitor que tem UTIs mesmo, para oferecer para o paciente uma segurança durante o processo de cirurgia, que vai monitorar o paciente, os batimentos, batimento cardíaco, temperatura, a oxigenação do paciente. Então, a gente investe porque a gente quer entregar conforto para o paciente e segurança, além de tudo, né? Porque não é só sobre estética, é sobre saúde. Sim. E também a gente, atualmente, agora a gente fez a aquisição do laser, que é um diferencial muito grande também. Ele, resumidamente, ele vai favorecer uma cicatrização acelerada. Então, a gente faz a cirurgia, então, durante as consultas, a gente aplica esse laser no pós-operatório, que vai reduzir dor, inchaço, edema, e vai favorecer uma cicatrização melhor. Certo. E então, de equipamento, tirando que a gente trabalha na clínica, aí, que nem eu falo, a gente gosta de entregar o melhor mesmo. Sim. A gente trabalha com a Neodent, que é a melhor marca de implante mundial. Então, a tecnologia da Neodent, os estudos científicos baseados no implante dentário da Neodent é a nível mundial. Então, isso a gente sabe que vai entregar, sabe? Então, resumidamente, laboratório interno de prótese dentária, raio-x panorâmico, monitoramento de UTI, que a gente monitora os pacientes, laser no pós-operatório. E então é a nossa tecnologia ali dentro. Show. É um show de bola, maravilha. Você tem um contato direto, né, com os pacientes. Sim. Quais são as 5 perguntas que você mais ouve que eles trazem para você, para a gente poder já esclarecer o pessoal aqui também? Sim, a primeira, como que o nosso público, geralmente em implantes dentários, envolve ali pessoas, na maioria das vezes, 45, 50 mais. E até idosos de 85 anos, idosos de 90, a gente já teve caso. E a odontologia antigamente era muito agressiva, sabe? Era muito rústica. Então é o medo, a primeira coisa, a maioria. Ah, vai doer, não vai? Eles ficam um pouco receoso. A primeira coisa, medo e dor. Depois, logo em seguida, vem como que vai funcionar o tratamento, o tempo de tratamento. Sim. Porque quando uma pessoa inicia, eles querem saber quando que vai terminar. Isso daí é do ser humano. A gente quer começar e já quer terminar. Então, o tempo é uma pergunta, quanto tempo vai durar? E um medo muito preocupante também deles é o valor. Eu percebo aí que tem uma barreira muito grande. Porque assim que os implantes entraram aí no começo, o valor realmente é um valor alto, e era mais alto ainda, então é uma barreira muito grande que o paciente tem. Então, o medo da cirurgia propriamente, né, é o principal. O medo, o quesito tempo também entra muito na balança. E fecha aí o combo com o valor, que o valor muitas vezes é uma barreira. Sim, entendo. Que a gente, claro que eu sempre converso, eu falo, olha, vamos conversar, a gente vai alinhar, não precisa de ter medo aqui, a gente vai passar os formatos. Sim. Então, eu tento quebrar o gelo ali quando o paciente chega na parte de valores, porque isso intimida muito eles. Sim. E muitos não marcam uma avaliação por conta de medo. Então, assim, a pessoa já está ali, nossa, eu não vou marcar, porque eu não vou conseguir fazer meu tratamento, agora eu não vou conseguir. Então, vai postergando muito isso, por medo do valor que vai ser o tratamento. Então, é um medo bem que a gente tem que colocar em pauta, porque não precisa de ter medo. Porque numa conversa a gente consegue resolver essa questão. Tem diversas formas de pagamento, né, que vocês oferecem. Né? Hoje é boleta, cartão de crédito, é financiamento, não sei. Então, a gente consegue. Né? Parcela em suaves. Então, eu gosto de
tranquilizar os pacientes sobre isso. Certo. Que aí eu falo, não, a gente vai conseguir arrumar um jeito para o senhor, para a senhora tá fazendo o tratamento aqui. Perfeito. E então os medos basicamente é esse: dor, o tempo, você vai demorar muito, e o formato de pagamento, o valor. Fala um pouquinho também sobre o pós-operatório, Dr. Jonas. O que vocês oferecem depois que fez todo o procedimento, fez a operação? Como é que funciona? Sim, é uma boa pergunta. A primeira coisa, Rafael, no pós-operatório, o paciente começou, ele está animado, só que assim, é uma cirurgia, né? Sim. Implante é uma cirurgia, implantes dentários é uma cirurgia que exige um pós-operatório muito adequado. A gente começa com uma boa orientação. Sim. Porque o paciente sai da cirurgia, mas e aí? O que eu vou fazer? Então, começa pela orientação profissional. A gente entrega bolsa de gelo, tem a medicação pós-operatória. Então, a gente conduz esse paciente para fazer tudo certinho. Porque eu sempre explico para eles, né? Resumindo a recuperação. O paciente tem que comer sopinha, comidas mais levinhas, muito gelo nas primeiras horas, nos 3 primeiros dias, repouso, evitar exercício físico, exposição ao sol. E esse pós-operatório do paciente, sendo bem orientado, vai fazer toda a diferença no resultado final do tratamento. Sim. Porque se o paciente sai sem um norte ali do pós-operatório, ele chega em casa, o que eu vou fazer? Sim. Amanhã eu já vou para academia, já vou fazer uma atividade, eu vou pegar peso. Então, não. Então, o pós-operatório é muito importante nessa recuperação do paciente e começa com a nossa abordagem profissional, que é nós ali, depois da cirurgia, a gente vai ditar o passo a passo, o que o paciente pode ou não fazer. Perfeito. Então, tem que respeitar, resumindo, né, o processo ali do pós-operatório, tanto a alimentação, evitar a exposição ao sol, quanto do paciente. Alguma dúvida, muitos pacientes ligam para a gente se coloca à disposição. Bacana. E um diferencial que a gente tem um esquema na clínica. O paciente operou de manhã, à tarde a minha recepcionista já está ligando para o paciente, perguntando como que tá, e a gente vai fazendo esse acompanhamento. Então, o pós-operatório é muito importante e a gente segue esse paciente de perto. Show, show. É muito importante o pós-operatório. Falando um pouquinho sobre o time que trabalha com vocês hoje, você consegue pontuar para a gente quem trabalha lá, como é que você faz para manter todo o nível de padrão de excelência que vocês têm hoje? Então, Rafael, tem uma boa pergunta, né? Porque eu sempre penso, sozinho a gente não faz nada, né? Sim. Sozinho a gente não é capaz de nada, porque a gente precisa das pessoas. Então, a primeira mentalidade é saber que a gente não é autossuficiente, que a gente, sozinho, a gente não dá conta do recado e a gente precisa de ter uma equipe. E eu tenho muita fé, sabe? Eu acredito que quando a gente está com um propósito bom, a gente pensa em realmente fazer um bom serviço, fazer um tratamento diferenciado, ter uma qualidade diferenciada. Eu acredito que a gente atrai as pessoas certas. Eu tenho muito isso na minha cabeça. As pessoas que não é para estar, simplesmente elas vão repelir. Sim. E as que é para estar junto, a gente vai atrair essas pessoas. Eu percebi que com esse tempo, as pessoas foram, graças a Deus, o time foi encorpando, sabe? Sim. Então, a gente foi atraindo essas pessoas. Claro que existe um processo seletivo para cada um que está ali dentro, né? Com certeza tem capacidade, tem formação para estar ali dentro. Só que eu penso muito que a gente atrai as pessoas que estão no mesmo propósito que você. Sim. Então, o nosso time, eu falo que é muito bonito da parte do nosso time, porque não é uma coisa... eles estão pensando no paciente, tanto a recepcionista, quanto o pessoal que faz o financeiro, a minha irmã que faz a parte da cirurgia, a auxiliar que cuida dos pacientes ali, tanto a nossa colaboradora que faz a limpeza. Então, tudo é voltado, a gente não fica falando da gente, tudo é voltado pensando no paciente. Porque o nosso propósito é o paciente. Independente dos nossos desconfortos internos que acontece, que nada é perfeito. Então, o nosso time, a gente faz reuniões ali semanais, reuniões mensais, para manter tudo alinhado, mas acredito que a gente atraiu essas pessoas que estão nesse propósito de se preocupar com o paciente. Sim. E a gente não é uma preocupação artificial. A gente vê que cada um conhece cada um pelo nome, então realmente, volta naquela pergunta, aquela primeira pergunta,
é tudo voltado para a gente dar um acolhimento para o paciente. Perfeito. Então, o nosso time está alinhado ali para entregar realmente o melhor, mas não artificialmente. É pela índole de cada um ali dentro. Perfeito, perfeito. E você já acompanhou inúmeros casos, né, de operações, transformações, né? O que você acha que transforma na vida da pessoa, tirando, né, toda a estética na vida dela, depois que ela transforma um sorriso com vocês? Sim, olha, Rafael, uma pergunta muito boa essa, e que nem eu falo, a estética é somente a cerejinha do bolo, Sim. é a finalização ali, pelo jeito que os pacientes chegam e saem. Eu tenho um caso de um paciente que ele não é ele é daqui da região, né? Obviamente eu não vou citar nome, e então ele é super novo, ele tem 40, se eu não me engano, 44 anos. E ele, desde a infância, ele teve problemas na família, pai, mãe, então ele não teve acesso à educação para escovar os dentes, então ele foi perdendo, desde a adolescência até os 44, ele perdeu todos os dentes. Então era um trauma muito grande para ele. Aí a noiva dele, super nova, bateu firme e falou, olha, você precisa de fazer o tratamento. Eles foram, quebraram essa barreira inicial, que era a questão do valor. A gente conseguiu acertar essa situação e ele iniciou. Então, a parte óssea dele colaborou, então o tratamento a gente conseguiu, pelas próprias condições dele, a gente conseguiu entregar em 30 dias aí todos os dentes, tanto, né, os implantes superiores e inferiores. Ele voltou depois de 6 meses para manutenção. Ele falou assim, Dr. Jonas, se você soubesse o tanto que mudou a minha vida, ele falou, ele falou assim, eu tive que pedir demissão do meu emprego para eu conseguir fazer o tratamento, porque a carga horária eu não conseguiria estar vindo, então eu tive que dar espaço. Ele tomou essa decisão, ele pediu demissão com um acerto, ele deu entrada no tratamento e fez. E a gente estabeleceu todos os dentes. Ele falou, a minha vida, eu quero chegar num nível financeiro para pagar esse tipo de tratamento para quem não tem condição. Olha só. E ele falou chorando isso, ele falou, eu estou num emprego melhor, eu estou ganhando não o dobro, mas bem mais do que eu estava ganhando. Ele falou, a minha vida começou a fluir. Ele falou, eu estou no caixa de mercado, eu converso, tá uma pessoa na prateleira, eu quero ali pegando alguma coisa, eu quero puxar assunto, eu estou no banco. Ele falou, antes eu não tinha isso. Sim. Então ele falou, a minha vida mudou e eu quero trazer os meus amigos que estão passando por esse tipo de tratamento, de problema, para fazer o tratamento. Sim. Então eu contei essa história só para mensurar o impacto que causa na vida da pessoa. Não, perfeito. Então, uma história a gente consegue explicar melhor o impacto. Sim. Então, para você ter ideia do impacto que isso transmite na vida de uma pessoa. Sim. Autoestima, né? Autoestima. Porque imagina, uma pessoa de 44 anos, vida profissional, sem se alimentar, sem sair de casa, sem ir no restaurante. Então, esse tratamento, realmente, para quem está passando por esse tipo de tratamento, é transformador. Porque a partir daí, a pessoa muda de vida. Ela muda de vida. Então, eu acho que deu para entender o impacto que causa na qualidade de vida, né? Eu imagino. A transformação que a pessoa faz na vida, através do sorriso, pode trazer isso, né? Sim, e tá tudo envolvido. Porque imagina, a gente conversando aqui, se tivesse faltando, digamos que um dente aqui na frente, a gente talvez não estaria aqui conversando. Isso é verdade. Então, é bem impactante. Perfeito. Às vezes foi uma pergunta boa, porque às vezes a gente não coloca a gente não fala disso, do impacto geral, né? Mas é transformador. E às vezes a gente se emociona, na verdade. Muitos pacientes, assim que a gente entrega o tratamento, chora. Então a gente convive. Muitos lugares, eu percebo, em muitas clínicas, postam esse momento. A gente ali não posta porque eu acredito que é um momento muito íntimo da pessoa. Sim. Tanto da gente que conduziu o caso até o final, até o resultado final, quanto do paciente vivendo essa emoção. A gente percebe que em muitos lugares, é até bonito outras pessoas verem, né? Mas eu e minha irmã, a gente tem essa questão mais privada, de não expor esse momento. Justo. Porque é um momento que a gente acredita que é só entre o profissional e o paciente. Sim. Mas rola muita emoção aí no final do tratamento. É muito gratificante. Sim. Não, perfeito. Para aproveitar, né, que conselho que você daria para quem está passando por esse momento, se identificou com essa história, né, de transformação, mas ainda não tomou iniciativa? O que você poderia orientar ela? Olha, a minha primeira orientação é que eu penso que o medo, ele bloqueia a nossa vida.
o medo, as crenças limitantes que a gente tem na nossa própria cabeça de não conseguir superar o medo de dentista, não conseguir pagar o tratamento. A minha dica, não só como profissional, como pessoa, do que eu já vivi até hoje, o medo ele bloqueia a gente. Muito. Então, se a pessoa tem alguma espécie de medo, seja um medo de dor, de anestesia, de trauma com dentistas antigos, anteriores, seja o medo do valor, seja o medo de não atingir o resultado final, a primeira coisa, não tenha medo. Busque um profissional, né, que seja especialista, que entenda do assunto, né? Eu sempre falo, indicação, a área da saúde, a gente tem que ser por indicação. Eu conheço um parente, um amigo, eu vi ali que deu certo, porque a gente não dá para sair indo em qualquer lugar, sem mais, sem menos. A primeira coisa. Então, o paciente quebrar essa barreira, perder o medo e procurar um profissional que entenda, porque eu tenho certeza que a partir dali, se o profissional estiver preparado, ele buscar um profissional especialista, a coisa vai acontecer. E, que nem eu falei, a partir daí vai ser uma mudança de vida. Então, o meu recado é porque não tenha medo. Vai, conversa, busca uma ajuda profissional, busca um especialista. Às vezes é um problema que há 10 anos está te cutucando ali. Sim. Cria coragem e vai atrás para resolver. Porque a partir dali eu tenho certeza que a vida da pessoa vai deslanchar. Sim. Então, o meu medo é para não ter medo. Para ir, vai atrás que dá certo. Dá certo, né? E também, Jonas, uma dúvida que o pessoal tem bastante é que vocês estão situados em São José do Rio Pardo, né? Mas vocês também atendem algumas cidades da região. Sim. Você consegue pontuar para a gente quais cidades são e também quais pacientes que já vieram também dessas cidades? Sim, nossa, uma boa pergunta, porque não é só os pacientes de Rio Pardo que a gente atende, e a gente abrange Itubi, Tapiratiba, muita gente de Grama, que eu sou de Grama, então meus conterrâneos vêm muito aqui também, Divinolândia a gente tem, e Casa Branca, a gente tem alguns pacientes. Basicamente, são essas cidades. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma. Grama, Divinolândia, Caconde. Caconde também a gente tem alguns pacientes. Então, a gente tem, a gente, né, supre essa demanda de pacientes que buscam implantes dentários, porque muitas vezes são cidadezinhas pequenas e as pessoas talvez não achou algum profissional que atendesse. Então, eles vêm muito para cá. Então, basicamente, essas cidades. Eu até aproveito aqui para agradecer aos meus pacientes. Grama, Divinolândia, Caconde, Itubi, Casa Branca e Tapiratiba. Então, agradeço muito a confiança deles no nosso trabalho. Desde o começo da clínica, sempre esses pacientes estão ali dessas cidades. E a gente fica muito feliz pela confiança no nosso trabalho, né? E os pacientes, obviamente, de Rio Pardo também, que São José, eu falo, recebeu a gente de portas abertas, né? Sim. No intuito, no começo, quando a gente ia montar a clínica, iria ser em Mococa. Mas aí as coisas aconteceram, mudou tudo e a gente veio para Rio Pardo. Eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas e a gente é muito grato, realmente, por estar aqui, tanto pelas pessoas, os nossos parceiros que trabalham. Sim. E aproveito para agradecer vocês aqui da Norte também. Tanto pela parceria, que a gente trabalha há alguns anos juntos, e agradeço imensamente a parceria com vocês. Tenho certeza que essa parceria nossa foi um divisor de águas para a clínica, porque através de vocês, muitas pessoas, tanto pelo Facebook, a maioria, teve acesso e chegaram até nós por vocês. Então, muito grato por ter vocês junto com a gente também. Sim, maravilha, Jonas. A gente que agradece pela parceria. E o intuito da Norte é justamente isso, né? Juntar profissionais que oferecem um ótimo serviço, né? Igual vocês fazem, né? E ajudar nessa comunicação, né? Transformar essa autoridade de vocês, todo esse profissionalismo, né? E chegar até os clientes aí para facilitar essa comunicação. Facilitar. Né? A Norte trabalha muito isso aqui também, né? Então a gente ajuda aí diversos profissionais, diversas empresas a chegarem ao público e transmitir todo o seu profissionalismo. E com certeza faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque chega realmente para quem está precisando resolver, solucionar um problema. Então é muito gratificante estar
estamos juntos aqui. Sim. E as redes sociais proporcionam isso, né? Uma vez que você se posiciona como autoridade no assunto, né? Transmite através de vídeo de qualidade, né? As pessoas entendem a qualidade de vocês, passa essa seriedade, né? Esse profissionalismo, né? E consegue ter esse feedback bem interessante que vocês estão tendo. Né? Sim, com certeza. Eu até comento, às vezes, com algum amigo de alguma outra área profissional que talvez não tenha o conhecimento de trabalhar com agência, né, impulsionando. Sim. Eu falo, olha, é o divisor de águas. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do N-Talk. Queria agradecer imensamente ao Dr. Jonas por ter participado conosco, né, prestigiado mais esse episódio. Com certeza foi um ótimo episódio, vai render bons frutos aí. Com certeza. Né? Então, Jonas, se você quiser passar uma palavra final para o pessoal, agradecer, deixar uma mensagem final, pode ficar à vontade também. Tá? Eu queria agradecer, né, para a gente encerrar, primeiramente, a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar, fazer um bate-papo leve, né, para que eu tenho certeza que com esse bate-papo muitas pessoas vão conseguir tirar dúvidas, vão ajudar muita gente. E agradecer ao pessoal também aqui mais uma vez de São José, da região de Rio Pardo, e falar que eu fico à disposição, né, na área odontológica para qualquer um que tem medo de dentista, que está precisando de fazer os implantes dentários. A Oral Sim Implantes está de portas abertas para receber vocês, sanar todas as dúvidas. E muito obrigado mais uma vez. Perfeito, Jonas. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do N-Talk. Até a próxima.